Olá a todos, eu chamo Steven Caldeira, eu sou o pastor aqui da igreja A Rocha, aqui no Funchal, na bela Ilha da Madeira. Eu decidi fazer este pequeno vídeo, esta pequena, vá lá, introdução a uma série de mensagens que eu preguei na igreja sobre a salvação. Um tema de extrema importância, eu diria o tema número 1 na Bíblia. Deus sempre quis a salvação para o seu povo. Nós vemos através da Bíblia, em primeiro lugar através do Velho Testamento, não é? Que através de sacrifícios Ele quis trazer a salvação ao povo. A Bíblia nos fala a partir de Levítico, e podem ir lá a sua Bíblia ver, não é? A partir do capítulo 9, que a Bíblia fala que uma vez por ano o sumo sacerdote, o empregado, digamos assim, do tabernáculo, não é? Entrava num lugar chamado os Santos dos Santos, uma vez por ano. E ele, diz a Bíblia, a partir do Levítico, capítulo 9, ele matava 2 animais. Ele primeiro matava um touro, pelos pecados dele, durante o ano, e depois a Bíblia fala que ele matava um bode, pelos pecados do povo. E quando nós lemos a Bíblia através do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o grande mestre da palavra, não é? Ele dizia que os sacrifícios eram feitos no tempo da lei. E o Paulo falava que a lei era algo de passagem. Era algo, a Bíblia fala na palavra transitório. Era algo da passagem. Era algo que não ia durar para sempre. E estou a dizer isto porquê? Porque Deus um dia, diz a Bíblia, enviou verdadeiramente o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todos, mas é que é mesmo todos, todo aquele que crê nele, não pereça. Por outras palavras, não vão para o inferno, mas têm a vida eterna, a salvação. A razão que eu decidi falar sobre este tema, a salvação, é porque tanto eu como a minha esposa, nós vemos que há muitas pessoas dentro do corpo de Cristo, e muita igreja pelo mundo inteiro, que estão tristes, estão abatidos, não porque têm problemas financeiros, ou porque têm problemas de saúde, ou porque têm problemas na família, mas muitos não sabem o que é a verdadeira salvação. E quero-vos dizer algo que se calhar você nunca ouviu dentro de uma igreja. A salvação, a palavra de Deus é simples. Está em preto e branco. Está ao alcance de todos nós. E a Bíblia nos fala que há dois ingredientes, vá lá, digamos assim, para a salvação. E além disso não há outro ingrediente, há só duas. Há 2 ingredientes, que é crer em Jesus Cristo pela fé. Estes são os 2 ingredientes para a salvação. Eu vivo aqui na Ilha da Madeira. Eu faço parte de uma família que nós gostamos de fazer comida, não é? Aqueles que estão a ver este vídeo, esta introdução, sabem que nós aqui na Madeira, nós gostamos muito do bolo do caco, da espetada, etc. E eu tenho uma família, e por exemplo, eu tenho uma esposa e uma cunhada, que é a Carmen, que gostam muito de fazer bolos. E para fazer um bolo é preciso acompanhar, vá lá, digamos assim, os ingredientes, a receita. Ou seja, para fazer um bolo, vá lá, da laranja é preciso farinha, é preciso ovos, é preciso açúcar, é preciso laranja. E se nós começarmos a introduzir outros ingredientes nesse tal bolo, o que é que pode acontecer?
Pode muito bem acontecer que o bolo fica estragado, ou fica mais baixo, ou fica mal cozido, ou fica queimado. Ou seja, tanto a minha esposa como a minha cunhada ou a minha sogra, quando elas fazem um bolo, eles de certeza têm uma receita que de certeza está numa gaveta qualquer em casa, onde está escrito nessa receita os ingredientes para fazer esse bolo. Ora bem, a salvação é exatamente a mesma coisa. Deus nos deixou, através da sua palavra, a receita perfeita para a salvação. E a receita para a salvação, os dois ingredientes são estes. É crer em Jesus, em primeiro lugar, e pela fé. Não há outra maneira. E há dezenas de passagens na Bíblia que explicam isso. Por exemplo, todos nós conhecemos a passagem na Bíblia que é João 3,16. Diz assim: por Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Atos 16:31 diz assim: e eles disseram, os apóstolos disseram, aquele povo, quando estavam a pregar as boas novas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. João 3,18 diz assim: quem crer nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Porquanto não crer, outra vez essa palavra, no nome do unigênito Filho de Deus. Mais para a frente, no versículo 36, diz assim: aquele que crê no Filho, ou seja, em Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida. E depois diz mais: a ira de Deus sobre ele, sobre essa pessoa, permanece. A Bíblia nos fala também, uma passagem muito famosa, que nós pregamos muitas vezes na igreja, quando a pessoa vem à frente receber a salvação, que é Romanos 10, 8, versículo 13, diz assim: a saber com a tua boca, confessares o Senhor Jesus, e em teu coração crês que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com o coração crer para a justiça, com a boca faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, a Bíblia diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Todos os que invocam o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Há dezenas de passagens na Bíblia que nos diz que a única maneira de alcançar a salvação é através da fé em Jesus Cristo e crer verdadeiramente no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, uma passagem que está muito no meu coração em relação a este assunto é 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas que você fez há 10 anos atrás, as coisas que você fez há uma semana atrás, até ontem, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ora bem, se você foi feito uma nova criatura, se você foi feito uma nova criatura através de Jesus Cristo, porque você creu na fé em Jesus Cristo, jamais você quer voltar para a sua velha natureza. A natureza da salvação é crer na fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo falava muito na agricultura, nas sementes, não é? Ele falava que o reino de Deus é semelhante a uma pessoa que semeia a semente, semeia uma boa semente. Eu posso dar um exemplo de uma laranjeira, por exemplo. Uma laranjeira sempre vai dar o quê? Sempre vai dar laranjas. Nunca vai dar maçã. Nunca vai dar mangos. Sempre vai dar laranjas. Por isso, e isto é algo que eu vou explicar mais em pormenor aqui nesta série de mensagens, que não vale a pena estar sempre a bater no mesmo assunto, que é a santificação. Quando uma pessoa é santa, a Bíblia nos fala, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós somos feitos uma nova criatura,
uma nova criatura. E todas as coisas velhas já passaram, eis tudo se fez novo. Você foi feito uma nova criatura. Você foi colocado dentro de você uma nova natureza. E essa natureza vai produzir segundo os seus espécies, segundo o semente foi semeado no seu coração, foi semeado na tua vida. Se foi semeada a salvação e você, a partir daquele momento, é um verdadeiro cristão, vai produzir santificação. Vai produzir santificação. Você vai ser santo. Mas eu não sinto isso. Mas não é pelo que você sente, não é pelo que você acha, é aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo e você é feito uma nova criatura, você é declarado justo. Você é declarado justo diante de Deus. Você é declarado justo, é justificado pelos pecados que você fez ontem, pelos pecados que você faz hoje e os pecados que você vai fazer amanhã. Pode parecer estranho. Se calhar é uma palavra que você nunca ouviu de uma igreja. Mas a verdade é que é esta. A série de mensagens que eu preguei na igreja tem 7 pontos. O primeiro ponto é uma série de mensagens que são divididas em três pregações, vá lá, digamos assim. O primeiro ponto é um cristão pode perder a sua salvação. O segundo ponto, uma vez salvo, salvo para sempre. Terceiro ponto, pode um cristão dar de volta ou devolver a sua salvação? O quarto ponto é o que é a segurança eterna? Quinto ponto, o que é a segurança condicional? O sexto ponto é o que é a segurança eterna é licença para pecar. E o sétimo ponto é se a nossa salvação está garantida para tudo sempre, para a eternidade, digamos assim, porque é que a Bíblia nos fala tanto sobre a apostasia? Ou seja, sobre aquelas pessoas que negam a fé, negam Jesus Cristo. Então, eu decidi fazer esta série de mensagens para ajudar-vos, todos aqueles, para aprender mais sobre a salvação. Eu espero que gostem das mensagens. Estão à vontade para me contactar através do Facebook, através do Messenger, nesse caso, não é? Ou através de e-mail. Nossa página é a Igreja Rocha. Se você tem alguma sugestão, se tem alguma coisa para falar, se quer desabafar sobre algo que eu falei nesta série de mensagens sobre a salvação, estão à vontade. E em cima de tudo, eu quero pedir algo a cada pessoa que está a ouvir esta mensagem, estão a ouvir esta introdução que estou a falar agora. E peço só uma coisa. Que vocês esquecem, aliás, que vocês ponham à parte, ok? Você põe à parte, se calhar talvez tudo aquilo que você aprendeu no passado e abra a sua mente e o seu coração para esta palavra. A Bíblia nos fala em Romanos 12 para nós renovar a nossa mente. Para quê? Para nós experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Vocês fazem isso. E eu espero que você que está a ouvir esta mensagem seja transformado pelo poder de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Hoje vou falar uma palavra que na verdade já estou a preparar esta mensagem. Mensagem estudo, vá lá. Já há algum tempo, tem mais que um mês que estou a preparar isto. A estudar, a buscar a Deus, ler a Bíblia, buscar opiniões de amigos. E a palavra que eu vou falar
provavelmente não vou acabar hoje, mas a palavra que quero dar à igreja hoje e para todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem através da net é sobre a salvação. A salvação, igreja. É um tema que, como eu disse a semana passada, há pouca alegria dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. As pessoas estão tristes por duas razões. Ou não sabem qual é a verdadeira salvação, não sabem o que é a salvação. E em segundo lugar, aqueles que são verdadeiramente salvos, ou seja, são verdadeiros cristãos, estão sempre olhando, tentando manter ou trabalhar a sua salvação. E estão sempre com medo, com receio de perder a sua salvação. E eu sei que este tema é muito escaldante. Se calhar, que eu compreendo perfeitamente, que se calhar muita gente está a ouvir esta mensagem, até as próprias pessoas aqui nesta igreja hoje, não vão concordar com aquilo que eu vou falar, mas é algo que Deus me deu já há algum tempo, e vou estudando já há algum tempo, e depois aí no meio o nosso amigo o pastor Fidel, que também escreveu um livro sobre o tema salvação, também fez pensar ainda mais sobre o tema. Não tem nada a ver com o livro dele, mas fez-me pensar o que é a salvação, o que é a verdadeira salvação. E uma pergunta que fiz a semana passada, eu tenho este estudo dividido em 7 partes. Um cristão pode perder a sua salvação? É uma pergunta. E quero vos dizer uma coisa desde o início, para você e eu que compreendemos uma coisa, quando nós ouvimos esta mensagem. Porque você sabe uma coisa, a Cristina falou há pouco, que é difícil ser pastora. É complicado dirigir tantas pessoas com caráteres diferentes, temperamentos diferentes, maneiras de pensar diferentes, mas você sabe também porque é que é difícil ser pastor. Porque o pastor tem que estudar a palavra de Deus e tem que ter todo o cuidado daquilo que sai da boca dele ou dela, que toda a palavra de Deus sai para vocês, não só transforma vocês, mas nós como pastores não entramos em heresias, não é? Entramos em coisas que não convêm. Porque há uma grande responsabilidade quem é líder, quem é pastor. Há uma grande responsabilidade porque você está nas nossas mãos. E isso vai ser requerido de nós, na parte de Deus. E então é uma grande responsabilidade da nossa parte. Então eu não quero de maneira nenhuma falar nenhuma heresia dentro da igreja. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Este tema sobre a salvação tem que ser pregado dentro da igreja. Para a alegria de Deus voltar para dentro da igreja. Para você e eu saber que se nós somos verdadeiros cristãos, de maneira nenhuma você pode perder a salvação. Eu até digo mais, é antibíblico, como eu falei a semana passada. Então, uma pergunta a primeira é, um cristão pode perder a sua salvação? A segunda é, uma vez salvo, salvo para sempre? A terceira, pode um cristão devolver a salvação? O que é a segurança interna? O que é a segurança condicional? A segurança interna é a licença para pecar? Esse é o 6º. E o 7º é, se a nossa salvação é garantida para toda a eternidade, porque é que a Bíblia diz tanto sobre a apostasia? Ou seja, a pessoa que parece estar na fé e depois amanhã cai e afasta de Deus. A Bíblia tem a resposta para isso tudo. Mas vamos começar por esta pergunta. Um cristão pode perder a sua salvação? Não me responde. Ao longo desta mensagem de hoje, e para a semana provavelmente vou continuar, você, na sua casa, neste lugar, até peço que se vocês querem tomar nota, toma nota dos versículos que eu vou falar. Não sei tudo. Também quero vos dizer, não sei tudo. Também estou a aprender. Mas eu não acredito que um verdadeiro cristão pode perder a sua salvação. Mas vamos lá ver uma coisa. Antes de responder a pergunta mais concreta, vamos definir o que é um cristão verdadeiro. Pode ser? Pode ser? Um cristão, um verdadeiro cristão, não é uma pessoa que vai à igreja um dia, no final da reunião o pastor chama eles à frente para receber Jesus como Senhor e Salvador,
Ou a pessoa saiu desse lugar, veio aqui à frente, fez uma oração, vocês sabem a oração da salvação, ok? E depois foram para cá. Esse não é um cristão, um verdadeiro cristão, ok? Também um verdadeiro cristão não é uma pessoa, por exemplo, que nasceu e foi criado dentro de uma família cristã. Também não é necessariamente um verdadeiro cristão. Você está a entender? Um verdadeiro cristão é alguém que recebeu Cristo, recebeu Jesus, através da fé e crer nele como único e exclusivo Salvador. Não há outra maneira de chegar a Deus senão para Jesus. Nós, no passado, fizemos mal. Nós, no passado, quando uma pessoa vem à igreja, nós tínhamos aquela mania de dizer assim: vocês têm que arrepender dos seus pecados. E se você vai perguntar a uma pessoa: olha, você tem que arrepender dos seus pecados, a pessoa vai dizer: é verdade. Tenho que arrepender porque gosto de mulheres, e gosto de homens, e gosto disto, e gosto daquilo, e sou assim, sou assado. E isso tudo é legítimo, sim, a pessoa tem de se arrepender. Sim, não estou a dizer que a pessoa não tem que fazer isso. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para receber Jesus como Senhor e Salvador é se arrepender dos todos os outros caminhos que os tinham no passado, que pensavam chegavam a Deus. E saber isto, que o único caminho para chegar a Deus é por Jesus Cristo, não há outro caminho, não há outra maneira, não há outra forma de fazer, Kathleen, senão crer em Jesus pela fé. Essa é a primeira coisa. Se você crê pela fé em Jesus Cristo, você é salvo. Abra a Bíblia comigo e vamos ver uns versículos aqui. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja lá em Atos 16:31. Atos 16:31. Vão lá no instante. Atos 16:31 diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. João 3,18, não é preciso saber, mas eu vou ler. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não virá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em Romanos, isso é muito engraçado, porque em Romanos diz que se você não aceita Jesus como Senhor e Salvador, a ira de Deus ainda está sobre a sua vida. Então aqui simplesmente está a confirmar. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Como é que a gente pode ter paz com Deus, mas ao mesmo tempo ter medo de perder a salvação? Não é compatível. Quem está a entender? Não é compatível. A gente não pode dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos de ter paz com Deus. Se nós não temos paz com Deus, temos medo. E medo é o oposto da fé. Nós não temos de ter medo de perder a salvação. Isso não é fé. Isso não é ter paz. Como diz aqui, por nosso Senhor Jesus Cristo, por o qual também temos entrada pela fé. Temos entrada pela fé. É como entrada pela fé. É esta graça no qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 10:8, vocês sabem, é saber se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 11:17, porque não envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro judeu, também grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, fé em fé, como está escrito, o justo viverá de fé. Então, com esta definição que nós temos sobre crer em Jesus, ter a fé em Jesus, eu faço a pergunta novamente: um verdadeiro cristão pode perder a sua salvação? Abra a Bíblia em 2 Coríntios 5. E vamos começar a mensagem aqui. 2 Coríntios 5:17.
2 de Coríntios 5, versículo 17. Esta é uma passagem na Bíblia que todos, penso, conhecem. Glória a Deus. Então a pergunta é esta: pode um verdadeiro cristão perder a sua salvação? Porque aqui na Bíblia diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, quem está aqui que está em Cristo? Levanta a mão, bem alto para toda a gente ver. Quem está em Cristo? Quem crê pela fé em Jesus, levanta a mão. Você está em Cristo. Aqui diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma nova criação que Deus já fez aqui, não é uma nova criação, é uma nova criatura. Nova, completa, daquele momento você aceitou Jesus pela fé, você foi feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Você foi feito uma nova criatura. A partir daquele momento, você abriu a tua boca com fé e crê em Jesus Cristo pela fé, verdadeiramente no seu coração, você foi feito, diz a Bíblia, não eu, diz a Bíblia, foi feito uma nova criatura. As coisas velhas já, a sua velha natureza já passou. Deus fez uma nova criação, nova, completamente nova. Amém? Em Filipenses 1:6, não é preciso abrir, diz assim, o Paulo estava a dizer assim para a igreja: tendo por certo isto mesmo, que aquele em vós começou a boa obra. Quando aquele começou a boa obra? Quando você aceitou Jesus Cristo e foi feito uma nova criatura. Ele vai aperfeiçoar, Ele vai fazer você perfeito. Você foi feito uma nova criatura. E porque as pessoas não entendam o que é ser feito uma nova criatura, porque faz confusão na cabeça deles, eles pensam que porque estão ainda num pecado ou ainda peca, igreja. Quando eu e a Cristina falamos assim na igreja, quem é aqui que é pecador? Por favor, vocês não levantam as mãos. Porque você não é pecador. Você peca, mas não é pecador. Há uma diferença. Porque a Bíblia fala, se você diz que não peca, você é um mentiroso. Não é assim que a Bíblia diz. Mas se você peca, você tem o advogado. Quem é o advogado? Que está lá em cima e intercede por nós. Você peca, mas não é pecador. Porque alguém um dia pagou o preço para ti, naquela cruz. Aquilo que ele fez na cruz, ele já selou naquela cruz. Não há maneira de voltar para trás e apagar aquilo que Jesus fez na cruz, que ele já fez na cruz. E isso faz confusão na cabeça das pessoas, igreja. Isto faz tanta confusão na cabeça das pessoas dentro da igreja que eles pensam que só porque caem num pecado aqui ou claro, nisso aqui, já não são justos. Mas a Bíblia nos fala que nós somos justificados pela fé. Nele, nós fomos declarados justos a partir daquele momento que nós abrimos a nossa boca e confessamos Jesus como a única maneira de chegar a Deus. É assim tão fácil, Steven? É. Porque a Bíblia nos ofende. Há muita coisa na Bíblia que nos ofende, que vai contra aquilo que nós aprendemos no passado, porque nós pensamos que é tão difícil chegar lá, mas não é, porque Jesus já fez o trabalho todo. Como é que eu posso explicar isso? Jesus já fez o trabalho todo. Amém? Nós fomos redimidos. 1 de Pedro, vamos lá abrir. 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1, versículo 18. Isto é só uma introdução daquilo que vou falar. É por isso que eu digo que muito provavelmente não vou acabar hoje. 1 de Pedro 1, versículo 18. Então, 1 de Pedro 1, 18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais.
E depois diz no 19, glória a Deus, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Obrigado. A palavra redimido, resgatado, se refere a uma compra que foi feita. Deus fez uma compra. Jesus fez uma compra. Quem foi os saldos agora recentemente? Quem foi os saldos? 50% e 70% de desconto. Quem foi? Ninguém? E foi. Não foi, Silvia? Não? Ninguém foi os saldos? Vocês foram, e sei que o cunhado foi os saldos, porque vi o casaco dele na Zara há dias. E vi que é um casaco muito giro. A palavra resgatado aqui, em 1 de Pedro, significa uma compra foi feita. Um preço foi pago. É a mesma coisa que Deus vai a Zara comprar um casaco, como o Cláudio comprou, e amanhã já não gosta do casaco, já está arrependido de comprar o casaco e vai lá a Zara entregar o casaco. Mas ele não vai fazer isso porque gosta do casaco. É ou não é? Ele não vai fazer isso porque ele pagou um preço. Ele foi lá, pagou os 30 euros. Quer dizer, estava 30 euros onde? Não sei se pagasse mais caro. Se pagasse, vá lá voltar, porque estava de 29,99. É a mesma coisa que nós voltamos, o Cláudio voltar a Zara, entregar o casaco de volta, porque não gostou do casaco, já não gosta, já está arrependido de comprar o casaco. É a mesma coisa que aqui na Bíblia. Deus está a dizer aqui que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste dos nossos pais. Mas Ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele não vai arrepender daquilo que foi feito, porque Jesus pagou o derradeiro preço que ninguém jamais ia fazer. Ele fez por mim, Ele fez por ti, Ele não se arrependeu de o fazer. Eu fui à cruz verdadeiramente para nos resgatar. Então, para nós perder a salvação, Deus tinha de revocar a compra que foi feita, voltar para trás daquilo que foi feito, uma coisa que Deus não vai fazer. Quem está a me entender aqui? Eu não sei se você já ouviu isto dentro de uma igreja, mas para nós perdermos, um verdadeiro cristão perder a sua salvação, Deus tinha de voltar para trás, apagar tudo o que aconteceu com Jesus, revocar a compra que foi feita na cruz do Calvário e apagar tudo, arrepender daquilo. Ele não vai fazer isso. Então, eu pergunto novamente, um verdadeiro cristão pode perder a sua salvação? Nós fomos justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, já lemos, Romanos 5, versículo 1, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Temos entrada. Então nós temos entrada pela fé. É uma entrada que nós estamos livres para fazer. Temos entrada na fé e na graça que Ele nos concedeu no cruz do Calvário. No qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificar significa declarar justo. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador é declarado justo por Deus no momento da fé. Por um cristão, verdadeiro cristão, perder a sua salvação, Deus teria de voltar para trás com a sua palavra e desdeclarar. Isso é uma palavra sequer? Não? Não é? Como é que a gente pode dizer então? Anular aquilo aquilo já foi declarado. E Deus não vai fazer isso. Nós temos a promessa, igreja, da vida eterna. Nós, os verdadeiros cristãos, eu e você estamos aqui, e aqueles que estão a ouvir esta palavra, nós temos a promessa da vida eterna. Não pode ser eterna se amanhã você vai perder. Mas que tipo de palavra é essa então? Se Deus prometeu a vida eterna para todos aqueles que creem pela fé em Jesus Cristo, ou seja, todos aqueles que são verdadeiros cristãos, explica-me lá, como é que é possível amanhã você perder essa vida eterna? Como é que é possível
a pessoa perder a sua salvação. Hoje está salvo, amanhã não está salvo. Hoje sente salvo, mas amanhã já não sente salvo. Hoje tem a certeza da salvação, mas daqui a uma semana já vai perder. Isso para mim não faz sentido. Porque um verdadeiro cristão sabe quem é, crer em Jesus, pela fé. E vou falar mais sobre isso, porque eu sei que há alguns versículos aí na Bíblia que vai ao contrário, mas também estou preparado, igreja. Mas um verdadeiro cristão jamais pode perder a sua salvação. Não pode. Um verdadeiro cristão jamais pode perder a sua salvação. Nem pode perder a sua vida eterna que Deus prometeu. Se Deus prometeu, Deus não vai para trás anular aquilo que Ele declarou com promessa da vida eterna. Não é compatível com a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que tudo o que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. Deus não é mentiroso, igreja. Deus não pode prometer e depois se arrependa. Números 23, 19. Vá lá, no Velho Testamento, só para você ter uma ideia do caráter de Deus. Se Deus diz, acredite em mim e você terá a vida eterna, você pode ter a certeza que Deus não é mentiroso. O Deus que o serve não é um mentiroso. Posso ouvir um amém? Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Glória a Deus. Se Deus diz que é assim, você pode ter a certeza que é assim. Se Ele dá, Teresa, a vida eterna, o seu Filho, Ele jamais vai tirar isso de nós. E é por isso, Carmen, que há pessoas tristes dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, porque não sabem o que é a verdadeira salvação. Porque se calhar no passado foram ensinados assim, você vai à frente, você aceita Jesus, você crê, você tem a fé, essa coisa toda. Olha, mas cuidado, porque amanhã você pode perder. Isso não faz sentido para mim. Peço desculpa, mas não faz sentido. E como eu disse no início da reunião, se calhar muita gente vai... Aliás, eu, muito suavezinho, no Facebook, e vou pondo versículos aqui e acolá, e vou pondo pequenos testes para ver o que é que as pessoas acham. E eu sei que há pessoas que não concordam nada com esta doutrina, não concordam. Não concordam com uma vez salvo, salvo para sempre. Acha que isso é antibíblico. Eu sou da opinião, como eu disse, que Deus não é um mentiroso. E se Ele diz que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele tem a vida eterna, eu não acredito. Nem servo um Deus que dá hoje, mas tira amanhã. Não acredito nisso. Vamos lá abrir a Bíblia em Romanos 8:30. Romanos 8, versículo 30. Só para confirmar aqui. E os que predestinou, a esses também chamou. Quem está aqui que foi chamado? E os que chamou, esses também justificou. Então, se você foi chamado, é porque Ele chamou. Se você foi chamado, você foi justificado. Está a dizer aqui, isso também justificou. Os que justificou também glorificou. Ele está a falar da vida eterna. Ele está a falar, o vosso corpo vai ser glorificado. Quando você sai desta terra, deste sítio que você está, porque é breve, você está aqui nesta terra por um breve momento. A Bíblia nos fala que a nossa vida é como um vapor. Estamos aqui um dia e amanhã já não estamos. Ele nos promete um corpo glorificado no céu. Nós vamos ser glorificados, igreja. É uma promessa que Ele nos dá. Que Ele nos vai glorificar porque Ele nos chamou. E porque Ele nos chamou, Ele nos justificou. Nós fomos resgatados por Ele. Posso ouvir um amém? Então vamos agora ver
Duas objeções mais frequentes com o cristão, ou seja, aquelas pessoas não concordam com esta visão, não concordam com esta doutrina, as objeções mais frequentes, digamos assim, que eles dizem assim. Então, se um cristão não pode perder a sua salvação, e aqueles cristãos, entre aspas, que estão vivendo continuamente um estilo de vida imoral, ou seja, uma pessoa que está a viver uma vida de pecado, para pôr uma linguagem mais fácil para você entender. Exatamente, sem santificação. Então a pessoa pode perguntar assim, então, se uma pessoa é salvo para sempre, se um cristão não pode perder a sua salvação, então o que acontece com aqueles cristãos, entre aspas, que estão constantemente a viver em pecado, ou estão a viver numa vida imoral? E depois outra pergunta é esta, então o que acontece com aqueles cristãos, mais uma vez, entre aspas, que dizem que são cristãos, mas depois mais para a frente negam a fé? Ou seja, caem na apostasia, nega Jesus. E acontece ou não acontece? Nós vemos toda hora pessoas que vêm à igreja, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, crer aparentemente em Jesus pela fé, mas aqui 1 ano, a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos, aqui a 6 meses, nega a fé, afasta, não é da igreja, mas afasta de Jesus e vai contra os ensinamentos de Jesus. O que acontece com aquela pessoa, Steven? Vocês podem perguntar. Não é? 1 João 3. 1 João, capítulo 3. Primeira João 3, versículo 4. Esta é a resposta à primeira pergunta. Steven, mas aquele pessoal aí nas igrejas que dizem que são verdadeiros cristãos, mas estão constantemente a viver em pecado, nem sequer escondem o pecado, estão continuamente na iniquidade, continuamente numa vida imoral. Posso estar aqui a mencionar mil e uma coisa que a pessoa pode fazer fora daqui. O que acontece com essas pessoas? A Bíblia nos fala aqui. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Amém? Toda a gente entende até aqui. Deixe essa palavra na sua cabeça e no seu coração. A palavra iniquidade. Que já vamos os versículos que falam deste nome. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Versículo 5. E bem sabeis que Ele se manifestou, Jesus Cristo, para tirar os nossos pecados. Quem acredita nisso? E nele não há pecado. Amém? Em Jesus não há pecado. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Alguém entendeu? Vou repetir. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Oh, meu Deus do céu. E qualquer que vive pecando não o viu, nem o aconteceu. E estou a arrepiar. Ouça, a primeira pergunta, as duas perguntas mais frequentes, quando a pessoa diz assim, mas você é salvo e salvo para sempre, você não pode perder a sua salvação. As duas perguntas mais frequentes, então, aquelas pessoas que estão constantemente vivendo em pecado e aqueles que negam a fé. A primeira, a resposta está aqui. Essa pessoa não é um verdadeiro cristão. Nem o viu, nem nunca aconteceu. Vocês sabem o que está lá escrito em Mateus 7? Jesus desava dizer assim, Mateus 7, 21. Podem ir lá mesmo. Mateus 7, 21. Não esquece daquilo que você ouviu agora. Qualquer que vive pecando não ouviu, nem aconteceu. Mateus 7, 21 diz assim, nem todo que me diz,
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Não foi nós que profetizamos? Não foi nós que dissemos que ia acontecer e aconteceu? Em teu nome não expulsamos demónios? Não lembras daquela vez, Jesus, que eu fiz aquele milagre dentro da igreja, que pus a mão sobre aquela mulher e a foi curada? Não lembras disso? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus, e aquela vez que fez aquela maravilha, aquele milagre em frente daquela gente toda? Jesus, eu fiz aquilo no teu nome. E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Olha, nunca vos conheci. O momento que você veio aqui à frente daquele dia, e você aceitou-me como Senhor e Salvador, não te conhecia. Eu nunca te conheci. 1 João 3,4, nós acabamos de ler. Qualquer que vive pecando, não ouvi nem o conheceu. E Jesus estava a dizer, não te conheci, apartei-vos de mim. Vós que pratiqueis o que é? A iniquidade. Então vamos definir novamente o que é um verdadeiro cristão. Não é a pessoa que vem aqui à frente. Não é a pessoa que vive aparentemente bem. Não, é alguém que crê pela fé em Jesus Cristo, um verdadeiro cristão. Também isso é muito importante falar dentro da igreja. Também vou falar de frutos. Você sabe que o fruto é um sinal na sua vida que você é salvo. Às vezes a gente pensa, é assim, nós não podemos... Exatamente, pelos frutos, Jesus diz, pelos frutos vocês vão conhecer o pessoal. Não é pelos sinais, é pelos frutos que você vai conhecer se a pessoa é salva ou não. E é verdade, igreja, é verdade, que nós não podemos julgar ninguém, Marta. Ninguém, não podemos julgar ninguém. Não podemos julgar. Jesus não julga ninguém, mas pelos frutos você vai conhecer. Mas isso fica mais para a frente. Apartei-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidade. Você sabe a revelação que Deus me deu ultimamente sobre isto? Você está preparado para isto? Quando eu estava a estudar esta mensagem, você sabe há uma diferença entre crer em Jesus e crer no nome de Jesus? Deixa-me tentar explicar, para você não sair daqui um bocadinho confuso. Há uma diferença, ouça bem, há uma diferença entre crer verdadeiramente em Jesus, em aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez e aquilo que é a essência de Jesus. Há uma diferença entre isso e crer no nome de Jesus. Você sabe porquê, baby? Porque qualquer uma pessoa pode crer no nome de Jesus. Qualquer uma pessoa pode crer, isso pode parecer uma contrariedade. Eu estou a contrariar a Bíblia. Não é. Se você está em casa, você vai a Atos, o livro de Atos, capítulo 8, falam de um homem chamado Simeão. Simão, não é Simão, Simão. A Bíblia fala de um homem chamado Simão. Para quem não sabe, esse homem, Simão, era um mágico, era um bruxo. Quem conhece a história? Conheces? Conheces, sogro? E a Bíblia fala que ele ouviu a palavra de Deus e aparentemente ele era salvo. Ele até foi batizado, Cláudio. Ele foi batizado nas águas, o Simão. Era bruxo, mas aparentemente ele era salvo. Aparentemente era salvo. Aparentemente eu cria pela fé em Jesus. Mas vocês sabem o que aconteceu? Eu pedi, acho que foi o Pedro, não foi? Eu pedi ao Pedro o dom, porque a Bíblia fala que ele foi batizado no nome de Jesus. Eu sabia que o poder, como ele era mágico, ouça bem o que eu vou dizer hoje, porque ele era mágico, eu pensava, e tinha razão, que o nome, todo o poder estava no nome de Jesus. E o que ele queria fazer? Ele queria comprar esse poder. Eu queria comprar esse poder, babe. E muitos dentro da igreja querem comprar o poder de Deus, querem comprar o poder de ter o nome de Jesus, mas só porque você abre a sua boca e proclama o nome de Jesus, não quer dizer que você é salvo.
Acabamos de ler aqui. Que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos o Teu nome. No Teu nome. No Teu nome não expulsamos demónios. No Teu nome não fizemos maravilhas. E Ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci. Então é diferente crer em Jesus, quem Ele é, e crer no nome de Jesus. Você não pode comprar o nome de Jesus. Você não pode comprar o poder que está associado no nome de Jesus. Não pode. Se você crer pela fé em Jesus Cristo, esse poder vai estar sobre si. Você não tem que comprar. Você não tem que fazer nenhuma obra para o comprar. Você não tem que trabalhar para o ter. Você não tem que manter a sua salvação. Não tem que fazer nada disso. Você simplesmente tem que crer pela fé em Jesus Cristo e você será salvo. É assim tão simples? É. Ou nos ofende? Nos ofende. Mas porque nos ofende, a gente não acredita, a gente pensa que temos de manter. É por isso a semana passada eu perguntei, quem está aqui que acredita que nós temos de trabalhar a nossa salvação? Não temos de trabalhar a nossa salvação. Ele que vai nos ajudar, a obra já foi feita. Como é que eu posso explicar? A nossa natureza é justa. Exatamente. Então, como a laranjeira, naturalmente, sem esforço, dá laranjas porque há a sua natureza, aquele que aceita Jesus de verdade, tem uma nova natureza, e a Bíblia fala Aliás, que é justo, faça justiça. Exatamente. Aquilo que é injusto, faça injustiça. Aquilo que é santo, santifique-se. É assim, nós podemos estar aqui o dia inteiro, das 9 da manhã até às 9 da noite. Olha, tu tens de santificar. Olha, santificar o qual não verá Deus. Isso é uma versículo que nós espalhamos muito dentro da igreja. Olha, tens de santificar. Olha a santificação. Olha isto. Olha, tens de ser santo. Ouça, mas se você é um bode, desculpe lá, você é bode ou você é joio, e posso estar aqui o dia inteiro a dizer que você tem de santificar e você não vai santificar. Porquê? Porque você não é uma nova criatura. Porque se você é uma nova criatura, tudo se fez novo, tudo o velho já se passou, então você é uma nova criatura, você tem uma nova maneira de pensar, você tem uma nova natureza. Você não precisa de ninguém chegar ao seu pé e dizer santificar. Não, você próprio vai se santificar porque você é uma nova criatura. Quem não está a entender, levanta a mão. E penso que isto é fácil de entender. E dentro da igreja, não, tu tens de santificar, não tens de arrepender dos teus pecados, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Não, inconscientemente, estamos a dizer à pessoa, você tem que fazer pelas obras, senão você vai para o inferno. Não é assim. Se você sabe quem Jesus é, aí está. Crer em Jesus é diferente de crer no nome de Jesus. Crer em Jesus, quem Ele representa, a essência de Jesus Cristo, você mesmo vai querer santificar. Não é preciso estar o pastor aqui, vai santificar. Está a santificar. Tu fazes isto. Tu gostas disto. Tu fazes... Não é preciso fazer nada disso. Pelos frutos vais conhecer. Nada pode separar um cristão do amor de Deus. Aliás, desculpe. E vou responder àquela segunda pergunta. E aquelas pessoas que abandonam a fé, abandonam a Jesus, nega a fé, também têm resposta. 1 João 2. Vá lá. 1 João 2, versículo 19. Este é para aquelas pessoas que negam a fé. 1 João 2, versículo 19. Diz assim. Está a aquecer agora. É bom que vocês estão a falar, porque estou a ver nas vossas caras que está a pôr vocês a pensar. Está a vocês mastigar, se calhar, aquilo que você aprendeu no passado. 1 João 2,19 diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós. Para aquelas pessoas que negam a fé em Jesus, a Bíblia fala assim, aliás, para cima da minha Bíblia diz os anticristos. Não sei se está a dizer na sua Bíblia, mas na minha diz os anticristos, depois diz assim, no 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco.
Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Pessoas que negam a fé, aceitam Jesus aparentemente e creem aparentemente na fé em Jesus e depois saem da igreja ou negam Jesus hoje para amanhã, a resposta é esta, meu irmão. Nunca foi um verdadeiro cristão. Nunca se converteram de verdade. Porque quem converte de verdade, quem crê em Jesus pela fé verdadeiramente, jamais ia negar Jesus, jamais vai perder a sua salvação. Romanos 8:31. Vai lá. Romanos 8:31. Glória a Deus. Diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é escolhido de Deus, levanta a mão. A Bíblia fala, quem intentará acusação contra nós? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? É uma pergunta. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reportados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, olha, estou certo, Paulo estava a dizer, estou certo. Igreja, você tem que ter a certeza, igreja. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o poder, ou seja, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. João 10, 27, vai lá, abre a Bíblia, vamos abrir muita Bíblia hoje. João 10, 27. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas, quem é a ovelha de Jesus? Levanta a mão. Quem é a ovelha e não bode? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu reconheço-os. Ele reconhece a igreja. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem os seus problemas, nem o seu pecado, a sua falha que você ainda não conseguiu dar a volta. O meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Em Judas 24, que eu li a semana passada, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar imaculados diante da sua glória, o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém, porque Cristo é a nossa defesa, nosso defensor. Quem nos condenará? Ninguém, porque Cristo morreu por nós. Quem nos condena? Ninguém, porque nós temos um Salvador, está sentada à direita do Pai, o nosso juízo. Tito 3, versículo 5. Já lemos o Judas. Tito 3, versículo 5. Diz assim:
Estás a adiantar? Glória a Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então aqui fala, para um cristão, um verdadeiro cristão, perder a sua salvação, se a Bíblia nos diz aqui que Ele nos salvou pela lavagem e a regeneração, não é isso que a Bíblia fala, para nós perdermos a nossa salvação, nós tínhamos de ser não regenerados. Vocês estão a entender? Isso é algo que a Bíblia, ouça, a Bíblia, eu confesso que não sei tudo. Mas você vai ver, 2 Coríntios 5,17, que você foi feito uma nova criatura. E aqui diz em Tito que você foi regenerado. A Bíblia não fala em nenhuma parte que eu conheço, que você vai perder ou vai ser esse novo nascimento, essa nova criatura que você foi feita, pode ser revertida. Nenhuma parte da Bíblia menciona isso. A Bíblia fala, quando você aceita, você é feita uma nova criatura. Eu não conheço nenhuma parte da Bíblia, baby, que diz que essa nova criatura, pode voltar a ser a velha criatura. Porque eu não acredito que um verdadeiro cristão, sabendo que é uma nova criatura, vai querer voltar para a sua velha natureza. Não acredito. E quem volta para a sua velha natureza nunca foi um verdadeiro cristão. É como um homem ou uma mulher que faz uma operação aqui no coração. E é posto aqui um coração novo. Vocês sabem, hoje em dia eles fazem transplantes de coração. É a mesma coisa que um homem receber um coração novo e depois amanhã se arrepende de ter feito a operação e quer o velho coração de volta. É a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, quem foi feito uma nova criatura, recebeu uma nova vida, e quem é um verdadeiro cristão jamais quer voltar para a sua velha natureza. Isso vai ao contrário daquilo que a Bíblia fala. Amém? Amém. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós, em todos nós. A Bíblia fala que em João 14,16, eu rogarei ao Pai, Jesus estava a falar, e Ele vos dará um outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vi, nem o conheceu, nem o conhece, desculpe. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Amém. Em João 3,15 também fala muito sobre a vida eterna. A nossa vida não pode ser eterna se amanhã é tirado. A salvação não pode ser eterna se amanhã a gente vai perder. Amém? Então um cristão pode devolver a sua salvação? Não. Um verdadeiro cristão não vai devolver a sua salvação, porque jamais quer voltar à sua velha natureza. Para responder isto, nós temos de ver três coisas. A pergunta é esta: pode um verdadeiro cristão dar de volta a sua salvação? A resposta breve e curta é não pode. Para responder isto, nós temos de ver três coisas: a natureza de Deus, a natureza do homem e a natureza da própria salvação. Vá lá em Isaías 43. Vamos ver primeiro a natureza de Deus. É por isso que eu digo, e disse no início da reunião, muita gente anda triste porque não sabe o que é a verdadeira salvação. Não sabe, principalmente, o que é a natureza de Deus. Se nós sabemos, igreja, se nós sabemos qual é a natureza de Deus,
nós vamos saber que Deus, por si mesmo, é um Salvador. Se você vai ver, desde Gênesis ao Apocalipse, Ele se mostra como Salvador. Ele é o Salvador. Fora dele não há outra maneira. Isaías 43, versículo 11 diz assim: Eu quem? Deus. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há Salvador. João 1,12. Vá lá. João 1, versículo 12. Estamos a falar da natureza de Deus. Pode um verdadeiro cristão devolver a sua salvação? A resposta curta é não. Porquê? Porque temos de ver a natureza de Deus. Temos de ver a natureza que Ele é um Salvador. Para você ter uma ideia, só em Salmos, Deus fala que Ele é Salvador, ou a salvação para o homem, 13 vezes no livro de Salmos. Por exemplo, em nenhuma parte da Bíblia, se você vai ler a Bíblia, o princípio ao fim, em nenhuma parte da Bíblia, Deus está à espera que o homem se salva para depois dar a salvação. Ele é o Salvador. E fora de mim não há outro. Deus não está à espera que o homem se salva primeiro, ou se arrepende primeiro, para depois dar a salvação. Não. Ele é a salvação. Deus, Jesus Cristo, é a salvação. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos receberam, deles o poder a serem feitos. Quem? Filhos de Deus. Agora eu pergunto, se você é feito um filho, amanhã pode ser feito bastardo? Se você é filho para sempre. Por exemplo, a Marta tem 2 filhos. É ou não é? Dizem que sim. Os nomes deles são João e Daniel. Eles podem dar muitas voltinhas na vida. Eles até podem negar que a Marta é mãe deles. Eles até podem sair de casa e não querer falar mais com a Marta para o resto da vida. Mas eu faço uma pergunta. Eles vão, a partir daquele momento, são bastardos ou continuam a ser filhos dela? Uma vez filhos para sempre. Uma vez filho para sempre. Então a pergunta fica no ar. Uma vez salvo para sempre? É uma pergunta que eu faço. Porque aqui diz: mas todos os quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crerem no seu nome. Há uma condição: os que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem vontade de sangue, nem vontade do varão, mas de Deus. Isso é espetacular. Que não nasceram do sangue, nem a vontade da carne, nem a vontade do varão. Você não está aqui porque é um acidente. Você está aqui com um propósito. Deus sabia que você ia estar aqui. Este versículo deixa bem claro que nós não nascemos novo para a nossa própria vontade. Foi pela vontade de Deus. Veja lá em Daniel 4. Daniel 4. É Deus que nos salva por a sua vontade. Glória a Deus. Os quais não nasceram de sangue, igreja, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você está aqui porque está aqui porque Deus estava no controle. Você não é um acidente, você não é um acidente, você está aqui com um propósito. Você está aqui porque Deus vos chamou. Porque Deus vos chamou. E porque Ele chamou, Ele justificou. Deus chamou, Susana. Ele te chamou. Mas ele foi convidado por um primo, por isto, por aquilo, por um amigo, por uma amiga. Isso foi uma maneira, uma ferramenta que Deus usou para você
ver aqui ou qualquer outra igreja salva. Ouvir a palavra de Deus. Porquê? Porque Ele vos chamou. Eu sabia que um dia você ia ser chamado. Glória a Deus. E vou ler da nova linguagem de hoje. Daniel 4,35 diz assim. Daniel 4,35. O poder do Altíssimo é eterno. E o seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Glória a Deus. Ele faz quando Ele quer, quando Ele obtece. Ele é o Deus da salvação. Esta é uma tradução diferente, da nova linguagem de hoje, que é Daniel 4,35. João 15, vá lá, João 15. João 15, versículo 16. Só para confirmar aquilo que eu falei, falei até agora. João 15, 16. Diz assim: não me escolheste vós a mim. Aqui da Bíblia diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vade e deis fruto e vosso fruto permaneça. E vamos falar mais sobre isto, não sei se vai ser esta semana ou para a semana. Mas Jesus estava a dizer aqui: olha, não foi vocês que me escolheu, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, o Pai, Ele vos conceda. Então a salvação é um dom de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.